Uma alegria, viu, padre? De verdade Obrigado. mesmo, uma alegria o senhor estar aqui conosco. É um programa novo, né? O Santa Prosa aí começou esse semestre e, graças a Deus, estamos conseguindo trabalhar temas muito importantes da nossa fé, com pessoas muito importantes, né, para a nossa igreja e tudo mais. Enfim, antes de partirmos para o tema em si, eu queria dar um recado para o pessoal aqui que nos acompanha, principalmente para o pessoal que é mais jovem, né? Nós estamos, como eu disse, no mês missionário e temos uma proposta importante para os jovens e, enfim, para todos aqueles que se sentem vocacionados e tudo mais, que é ajudar o nosso seminário, né? Olha que coisa importante. Conta para nós aí. Nós temos o projeto Amigos do Seminário, né? Então, se por acaso vocês, jovens e também adultos e tudo mais, enfim, quiserem nos ajudar de alguma forma, a nossa diocese iniciou esse projeto há um tempo, Amigos do Seminário. Então, entrem no Facebook do Seminário São Carlos Borromeu, aí de Sorocaba, tem informações, o nosso Instagram do Santa Prosa, enfim, Instagram também do Seminário. Um agradecimento especial também aqui à Rádio Ave Maria, que sempre, né, nos acolhe aqui no seu estúdio. Um abraço para o Valdinei, enfim, tudo mais. Padre, vamos para o tema. Experiência missionária. Mas antes de falar da missão, vamos falar um pouco da vocação do senhor, do chamado, talvez, da vida como sacerdote, quando que o senhor pensou em entrar para o seminário? Enfim, são muitas perguntas, mas o senhor pode dar uma partilha para nós a respeito disso, né? Da vida vocacional em si e do sacerdócio. Bom, meu nome é Padre Jean Carlos, eu tenho 33 anos, vou completar em breve 1 ano e 6 meses de vida sacerdotal. Eu sou natural do Parque Vitória Régia, em Sorocaba, Zona aqui Norte. na querida Zona Norte. Quem é de Sorocaba, se é da Zona Norte, é uma marca registrada, né? A gente sempre fala, sou de Sorocaba, da Zona Norte. Tem que falar isso, né? Senão é cobrado. Senão é cobrado. Minha paróquia de origem é Santa Maria dos Anjos. Uma coisa que eu me recordo para poder partilhar em relação à vocação, o padre Alex Kitt, né, padre da nossa arquidiocese, ele foi seminarista na Santa Maria dos Anjos no tempo do padre Carlinhos, que na época era nosso pároco. E o Alex muito feliz, muito sempre sorridente, alegre, e aquilo me chamou a atenção. E aí eu participava da comunidade, e um dia eu fui puxar papo com o cara, porque ele estava envolvido nos trabalhos com a catequese, eu era catequizando, depois fiz a crisma, e fui da catequese, grupo de jovens, enfim. E fui perguntar só de curioso mesmo, como que funcionava esse negócio de ser padre, né? Só para dar um migué. Só para dar um migué. Aí o cara falou que tinha um negócio chamado convívio, que era assim, assim, assado. E na época eu peguei meu melhor amigo para ir junto, porque eu não tinha coragem de ir sozinho. Só que não era a vocação do cara, né? O dele era o dos 500 e tal. Mas o cara só acompanhou por ser parceiro e tal. E aí, então, as coisas foram se seguindo. Mas um grande sinal para mim foi a alegria do Padre Alex. Então, Padre Alex, um abraço aí, um salve, que Deus te abençoe muito e muito obrigado por tudo, pelo seu testemunho, viu? Bom, aí eu fui para o seminário com 18 anos, fiz a minha primeira experiência. No meio do processo eu pedi um tempo para a formação, saí do seminário, estava com 22 anos e fiz a conclusão da filosofia fora do seminário. Fiquei quase 5 anos fora, nesse tempo eu morei em outra cidade, residi sozinho, dava aula no ensino público, também no ensino particular, estava estudando outras coisas, estava namorando e passei em concurso, enfim, encurtando aqui a história, e aí depois desses 5 anos, durante os 5 anos, alguma coisa aqui dentro ia cutucando, né? Ia mexendo comigo. E aí, então, eu fui como que pelas beiradas, tentando me encontrar e meio a muitos questionamentos, a muitas angústias, então aí eu retornei para o seminário em 2016, no primeiro ano de teologia. E deu tudo certo, eu acredito. Graças a Deus, fui ordenado, estou muito feliz. E vida que segue. Agora, pergunta alguma coisa aí que já não sei mais o que falar. Eu tenho uma pergunta. É interessante, né? Porque quando nós olhamos para a formação e quando alguém entra no seminário, geralmente aquelas pessoas que nós convivemos, elas nos já fazem padres, né? Já quase coloca a mão na nossa cabeça e ordena a gente. Ordena antes que o bispo já, né?
E deve ser muito interessante essa experiência do desligamento como uma possibilidade de ganhar uma experiência que talvez não se tenha vivido antes, né? Como que você olha para esse desligamento como algo que concretizou a sua certeza vocacional? É uma dúvida assim que eu acho interessante. Vou partilhar uma vivência. Acho que duas coisas são interessantes de partilhar para essa pergunta. Quando eu estava em Itapetininga, né, eu residi lá, eu morei em duas casas. Uma das casas foi bem pertinho de uma igreja, paróquia Nossa Senhora Aparecida, inclusive, lá em Itapetininga, próximo da rodoviária da cidade. Então eu ia na missa e tal, né? Lembro que uma vez eu estava na capela dessa paróquia, estava, acho que rezando as vésperas, mas já não era mais seminarista. E aí entrou um senhorzinho e perguntou para mim se eu era diácono. Nossa. Eu achei aquilo muito interessante. Eu respondi que não era, evidentemente, mas tudo bem, né? E a vida seguiu. E tempos depois, teve uma ordenação presbiteral nessa paróquia, de um padre religioso. Ele é missionário do Sagrado Coração. Padre Fernando Clemente, é o sobrenome dele, se não estiver enganado. Segundo nome, na verdade. E aquela ordenação mexeu muito comigo, eu chorei muito naquela ordenação. Nossa, foi uma coisa assim muito bonita. Bom, aí desse momento em diante, Deus foi trabalhando e eu manifestei um dia ao padre José Antônio, que agora é novamente o reitor do seminário de Aparecidinha, as dúvidas, manifestei as dúvidas e tal. E aí eu disse a ele se haveria possibilidade de fazer um retiro e eu custearia o retiro. E aí ele acabou que facilitou bem as coisas. Eu fui fazer, nem sei se eu podia falar isso aqui, mas tudo bem. Eu fui fazer o retiro com os seminaristas, sem ser seminarista. Ele falou que ele ia dar o jeito, ele falou que não devia me preocupar com mais nada. Bom, eu fui fazer o retiro, tá bom. O Padre Zé e seus caminhos, É. É interessante. Com certeza. Aí, no retiro, teve um momento, era o Padre Inácio, um padre jesuíta. O retiro foi em Itaici, aqui no interior de São Paulo. E no retiro inaciano de 8 dias, há alguns momentos que a gente pode conversar, né, com quem está pregando o retiro, conversar individualmente. E eu desabafei com o padre falando que eu estava feliz como professor, estava namorando, enfim, tinha sonhos de fazer mestrado, eu tinha uma moto, queria trocar de moto, enfim, tinha alguns projetos. E aí ele falou um pouco sobre Santo Inácio, diferenciou algumas coisas, e eu disse para ele assim, olha, padre, o senhor me desculpe, eu acho muito bonito o seu testemunho, mas eu acho a vida sacerdotal muito triste, disse para ele assim, porque vocês se doam a vida inteira, vocês se sacrificam, vocês renunciam a muitas coisas, e eu acho que isso para mim é pouco. Eu peço perdão a Deus por isso, mas eu acho que é pouco, eu quero mais. Pois é, olha só que absurdo, né? E aí ele escutou com muita calma, um padre muito experiente, na época tinha 50 anos de sacerdócio, 50 anos, com uma lucidez assim imensa. E aí ele escutou e me disse assim, olha, eu nesses 50 anos de padre não fiz nenhum grande milagre, não fiz grandes coisas, não fiz as pessoas voltarem a andar, não curei os cegos, não curei os surdos, os mudos, não fiz nada disso, nada de extraordinário, ele me disse. Mas ele falou assim, 3 coisas eu tenho certeza que eu fiz. Eu ouvi as pessoas, eu acolhi as pessoas e eu falei com as pessoas. Mas eu não ouvi, não acolhi e não falei do meu jeito. Eu ouvi, acolhi e falei com as pessoas do jeito de Jesus. E aí ele me perguntou assim, e você acha que isso é pouco? Nossa. Aquela pergunta é a pergunta que me fez voltar, então, para o processo formativo. Caraca. Caiu a ficha que não era pouca coisa, realmente. Mas ainda assim, depois deste retiro, foi ainda um longo tempo. Não foi assim, fiz o retiro, na semana seguinte eu voltei. Foram coisas de anos ainda. Tá? Eu fiz o retiro, depois conversei com o padre Zé Antônio de novo, enfim. Até que um dia, caminhos de Deus, muito, muito louco. Eu namorava uma jovem, uma pessoa muito boa, realmente. E essa história dá um filme, viu? Ela é muito bonita, por isso que eu vou contar aqui. Bom, as pessoas quando escutam falam que dá um filme, não sou eu que falo, tá? Então eu vou contar aqui.
Versão brasileira, Né? Herbert Richards. E aí, quando a gente, por exemplo, ela ia em casa, a gente ia, né, almoçar juntos, por exemplo, em família, né? Eu ia muito na casa dela e vice-versa, tal. E aí, antes de servir o meu refrigerante ou o suco, o que fosse, eu servia para ela primeiro. Não era muito bonito, né? Então, pelo menos ser cavaleiro, pelo menos, né? Alguma coisa tem que ter, né? É o jeito, mano. Cada um, né? Se vira com É o o que Peaky tem. Blinders. Aí, É beleza. cavaleiro. Aí tá bom, né? Aí naquele dia tava muito louco, assim, por causa dessas questões todas, né? Eu já havia conversado com ela uma vez, dizendo, olha, minha história é essa, pode ser que um dia eu volte, e eu não quero ser desonesto com você, você quer continuar o relacionamento mesmo assim, eu gosto muito de você. Eu disse para ela com essas palavras, se eu não voltar, você é a mulher da minha vida, mas existe a possibilidade de eu voltar e eu tô rezando com isso. 50-50, É, né? 50-50, né? Aí, essa expressão é interessante, 50-50, você vê que tinha que tomar a decisão mesmo, né? Façam suas apostas. É. Aí tá bom, né? Aí nesse dia eu não servi o refri para ela. Rapaz. E eu servi, bebi o refri, fui me alimentando e tal. E ela não comia, ela ficou assim, ó, me olhando. Cara, eu olhei para ela e falei assim: nossa, eu não fiz isso. Eu não fiz isso, que vacilo. Acabou tudo agora. E ela falou para mim: você tá bem? Eu falei: eu não tô muito bem, não tô muito legal tal. Daí a gente terminou de almoçar e falei para ela assim: posso te levar em casa? Que eu queria ficar mais sozinho. Era um domingo. Queria ficar mais sozinho e tal. Beleza. Aí, cara, pegamos a motinha e tal, fomos pra casa dela e tal. Aí no meio do caminho eu parei a moto porque eu tava chorando muito. Tava muito angustiado. Caraca. Chorando muito e tal. Paramos a moto e tal, aí descemos. Ela perguntou: o que tá acontecendo? Você não tá bem desde manhã e tal. Aí eu falei pra ela assim: olha, você conhecia a minha história. Eu gosto muito de você. Eu te amo, eu peço mil desculpas, quero que você seja muito feliz. Mas eu vou pedir uma segunda chance e eu vou voltar pro seminário. Caraca, velho. Nisso ela desabou chorar. Ela desabou chorar. Aí ela se afastou um pouco, ela se sentou e chorou, e chorou, e chorou, e chorou. Eu chorei muito também e ela não sabia o que fazer, né? Aí ela se aproximou de mim e colocou a mão na minha cabeça. E ela rezou por mim um Pai Nosso. Caramba. Falei, puta merda, o negócio é de Deus mesmo. Eu ia falar um negócio que eu não posso falar. vocês que estão aqui, vocês. Corta. Foi difícil ao extremo, tá bom? Foi muito difícil, uma palavra que a gente... Difícil ao extremo. Foi difícil ao extremo. Usarei nas homilias. Coloca no Google lá que vai dar. Sinônimo na gíria popular. Foi difícil ao extremo. Bom, aí fomos para casa dela, me despedi e tal, e encerrou o relacionamento. E naquele mesmo domingo, daí eu fui na missa na minha paróquia, Santa Maria dos Anjos. Cara, de Deus o negócio mesmo. Naquele dia era aniversário de ordenação presbiteral na época do atual pároco, que era o Padre Fausto Kubert. Caraca. Então a missa, né, as canções da missa foram todas vocacionais. Nossa Senhora. Se eu não tiver enganado, nossa, faz muito tempo isso, faz muito tempo mesmo. Se eu não tiver enganado, o canto de entrada foi aquele do profeta: tenho que ousar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Antes de te formares, né? Uhum. Se eu não tiver enganado, foi esse canto de entrada. Bom, aí beleza. Domingo, beleza. Aí lembra aquele meu melhor amigo, que eu falei pra vocês que eu levei o cara pro convívio? Tá. Eu fui na casa do cara depois da missa, chorando. Eu falei, o que aconteceu? O cara perguntou pra mim. Ai, cara, acabou tudo. Meu Deus, o que eu vou fazer agora e tal? Por quê? Terminei o relacionamento, mas eu pagava aluguel, estava fazendo em São Paulo uma pós-graduação, era concursado público e tinha acabado de começar na escola particular, com mó gás, mó pique, né? Uhum. Puta, cara, tava sonhando alto, tipo, né? a vida toda estruturada, basicamente. Tava sonhando alto, beleza. Aí eu conversei com esse meu melhor amigo, falei, expliquei toda a situação para ele, falei assim, e agora, cara? Eu quero voltar, mas eu não tenho coragem de falar com o reitor.
Quando é que eu vou falar com o cara? Como que eu vou fazer? Eu espero um pouco, eu não espero um pouco? E aí o meu melhor amigo me chamou na chincha. Ele falou assim, cara, você já fez tudo, vai amanhã lá. Caraca, mano. O O cara senhor me... tem que apertar a mão desse cara. Não, o cara aí, me mano. encorajou, O cara é velho. bom, o cara é bom. O cara, vai Olha, amanhã lá, não perca encorajou- tempo. Ele encorajou o senhor pra ir no convívio. Convívio, e quando eu lá quis no voltar... convívio. Cara, olha que E outra coisa, louca. quando eu decidi dar um tempo, o cara tava comigo também. Amigão de verdade Que mesmo. da hora, velho. Porque o Andrew perguntou aquela hora, né, sobre essa situação. Porque tem gente que vira a cara pra nós também, Quando sai do seminário. quando sai né? do seminário. Exato. Acontece muito, aliás, é a maioria. Aí, nesse momento, você vê os amigos de verdade. Mas, beleza, fecha essa janela aí, vamos voltar. Sim, sim. Na segunda-feira de manhã, fui pro seminário, sem avisar o Zé Antônio, apareci lá com a motinha, participei da missa às 6 horas da manhã, na Aparecidinha, e falei pro Zé assim, depois do café eu posso conversar com o senhor? Aí ele falou assim, ajeitando ele, né? Toma um café com a frente aí, Zé. Senta aí. É, Já tá aqui, já né? tá aqui mesmo? Toma um café aí, depois a gente conversa. Ih, Aí rapaz, beleza, né? Já jogou a varinha, a rede, pescou. Aí, tá bom. Subi lá depois do café, no escritório do homem, né? Falei, padre. Ô, padre, eu tenho que falar com o senhor. Licença. Padre. Falei pro homem assim, falei, padre. Eu terminei meu relacionamento ontem porque eu quero uma chance para voltar. Ele me olhou bem fundo e falou assim, por que você fez isso? Eu falei para ele uma coisa que eu nunca falei, nunca assim, em relação à vocação. Falei assim para ele, padre, eu tenho certeza, tudo que passou, tudo que aconteceu, Deus não falou comigo para eu voltar. Deus gritou para eu voltar. E não dava mais para fazer de conta que eu era surdo. Caraca, mano. Uma vocação bem mais madura, né? Se foi assim. Eu passei uns perrengues depois que voltei também, isso é natural, Faz mas parte. assim, eu falava para muita gente, se eu vier a voltar, é para ser mesmo, assim. Que daí eu voltei, já estava com 26 anos, já tinha vivido muitas coisas e tal. Não quer dizer que a pessoa que não tenha uma maior idade nesse sentido, né, um pouco mais vivido, não possa ser padre. Não é nesse sentido. A vocação é uma história única e irrepetível de amor, sem dúvida alguma. Deus trilhou os meus caminhos dessa maneira. Tá bom? Então foi nesse sentido. E aí, então, o Zé Antônio falou para mim assim, mas como que você vai fazer? Você está estudando, tal. Isso que acabei de contextualizar. Falei, tem tudo isso daí. Aí ele falou assim, então, resolva a sua vida até o final desse ano e aí você volta. Aí, então, eu regressei em 2016 daí. Caraca. Aí foi todo o choque de novo, né? De começar de novo, né? No seminário, mesmo com essa bagagem, mas começar de novo. Então, foi isso daí. Fico sem palavras. Eu ainda tô pensando que tudo começou porque ele não serviu refrigerante. Pra mim, bem isso mesmo. Rapaz, você vê. cara, mas só por esse testemunho vocacionado a gente já podia, né? Chega, já vamos acabar. Desliga Obrigado, aí. pessoal, tudo de bom? Puxa, mas que história, hein, padre? Foi mais ou menos Deus tem isso seus daí. caminhos. Mais ou menos por aí. E assim, o tema é missionário, né? O tema do programa é missionário. Então, depois de toda essa partilha vocacional, é possível relacionar a vocação, o estado de vida do senhor hoje, o sacerdócio, com o estado de missão também? Então, o ser padre é ser um missionário no mundo, mais ou menos nesse sentido. No mundo, não, na realidade que o senhor vive, então, por exemplo, piedade, né? Como se dá o ministério sacerdotal e a missão da igreja. Não sei se... Só para a gente já começar a puxar para o tema missionário. Eu conversei recentemente com uma moça, ela se chama Maiane Martins, ela é fonoaudióloga. Final de semana na paróquia, eu falei muito dessa moça nas homilias, porque me tocou bastante, né? Porque o evangelho falava, aumenta a nossa fé. E o testemunho dessa moça é um grande testemunho de fé. Depois, se vocês quiserem ter mais informações, convido vocês a acessarem o site da CNBB e procurar alguma coisa sobre a Maiane Martins. Ela acabou de retornar da Guiné-Bissau. Ela ficou um tempo lá como missionária e ela é leiga. E aí, conversando com ela recentemente,
É Mariane? Maiane Martins. Maiane Martins. Maiane Martins. Lá no site da CNBB tem uma entrevista com ela, quando ela retornou e tal, enfim. E aí, a Maiane disse algo muito interessante. Ela falou assim, a missão começou no dia do batismo. Então, essa relação que o Marcos pergunta se é possível fazer, sem dúvida alguma, né? Todos nós somos missionários pelo batismo. Legal. E aí a Maiane falou assim, quando a gente... ela disse assim, toda missão é ad gentes. Porque o outro sempre é um estrangeiro para nós. Ela nos ensinou assim, partilhando. A gente estava num grupo, né? Isso aconteceu ontem à noite, no CAP, no nosso Centro Arquidiocesano Pastoral, um grupo com alunos e tal. Então eu fui lá para fazer esse meio de campo para o pessoal poder bater um papo com ela, né? E ela falou, então, a missão sempre é de gentes, porque o outro sempre é um estrangeiro. E ela nos disse, se a gente tem essa concepção, aonde quer que a gente pise, a gente sempre vai ser missionário. Eu achei fantástico. E fora a história da Maiane, assim, é sensacional. Vale a pena Vale a conhecer. pena vocês darem uma procurada lá, tá bom? Muito, muito forte mesmo o testemunho dela. Muito bem. O senhor comentou que ia ler um trecho da Sagrada Escritura para nós. Opa! E assim a gente poderia iniciar o tema missionário. Beleza, vamos lá. Eu vou ler aqui o texto do Bom Samaritano, tá bom? Uhum. Levantou-se um doutor da lei para pô-lo à prova. Perguntou, mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus, que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus, respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus então contou, um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe, trata dele, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Respondeu o doutor, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu tenho uma pergunta a partir disso que o Senhor nos traz, né? Pensando na sua fala, quando une o batismo e a partir desse batismo, essa vocação missionária, por que eu pergunto isso? Porque nós olhamos para as pessoas, seja dentro do seminário, seja dentro das paróquias, algumas têm uma vibe mais missionária, outras nem tanto, dentro de uma prática missionária mesmo, mas todos estão pautados dentro desse projeto de evangelização, de ser missionários. Na sua vida, esse ser missionário, essa proximidade com a missão, esse atrativo com isso, ele tem qual link? Por que o senhor se interessa por missão? Tá. Quando eu voltei para o seminário, eu fui trabalhar na paróquia de Santa Maria Madalena, aqui em Sorocaba. Na época, o pároco era o Padre Evandro. Já está explicado. Já. É muito louco falar, Beleza, é muito louco falar na época, né? Parece que eu tenho 70 anos, mas enfim, o tempo passa, né? E aí, então, no segundo ano que eu estava em Madalena, eu fui fazer uma experiência missionária em Rondônia. Eu acho que uma das coisas que me tocou muito para se informar, para pesquisar, para ter curiosidade sobre a possibilidade de fazer a experiência, é que na capela
da casa paroquial. Eu não sei como é que explica, não sei como é que chama aquele negócio. Como se fosse um painel, assim, sabe? O Padre Evandro tinha feito um retrato do lugar mais distante que ele foi em nome da missão. E nesse retrato era a população ribeirinha e as pessoas estavam lavando roupas à beira do rio. Então, quando eu ia na capela para rezar, aquela imagem sempre falava muito forte comigo. E eu falava, caramba, muito louco, né? Aí fui fazer a experiência. Foi um mês de férias lá, tal, em Rondônia. É uma experiência que eles fazem a nível de Brasil, eles têm uma boa estrutura. Tanto que, por exemplo, quando você chega para fazer a experiência, primeiro é realizado um retiro. O bispo, até hoje, se não tiver enganado, é o mesmo bispo, Dom Roque. Esqueci o sobrenome do bispo de lá, mas é Roque, o primeiro nome. Não vou falar aqui para não me equivocar, não recordo realmente o sobrenome. Então, ele pregou o retiro para nós, junto com Dom Jeremias. Na época, eu acho que era bispo de Ji, Paraná, no Paraná. Agora, Dom Jeremias já foi transferido, se não tiver enganado também. Bom, então eles fizeram um retiro, é uma experiência a nível de Brasil, vão seminaristas do Brasil inteiro, vão leigos também, freiras. Era um grupo bom, eram 80 pessoas aproximadamente. E era muito plural esse grupo. Homens, mulheres, jovens, pessoas de meia idade, avós. Então o pessoal abriu mão de vamos colocar essa expressão, abrir mão de um mês da vida para fazer essa experiência. É um investimento mesmo. E aí eu voltei de lá muito mexido mesmo. Quando eu voltei de lá, então tudo para mim começou a ser visto a partir desse prisma missionário. Então as atividades na paróquia iam que por aí mesmo, entendeu? Tanto que depois o pessoal, a gente realizou a missão dos seminaristas na paróquia lá, depois teve uma missão jovem paroquial, enfim. Para mim foi muito significativo essa experiência em Rondônia. Acho que começou meio que por aí. Então, isso já, de certa forma, responde a pergunta, né, da experiência missionária e desse ardor missionário de forma mais incisiva na vida do senhor ter nascido no seminário. Pode-se dizer que sim? Uhum. O padre, e tentando fazer um link para a passagem do bom samaritano, nós vemos que o que move o coração do samaritano é a compaixão. Ele sentiu compaixão, né? Eu não lembro se são essas palavras, mas enfim, a compaixão ela está sempre presente, né? Quando se fala de missão, você tem essa ideia de compaixão, que de certa forma é um movimento potencializador que é gerado através do Espírito Santo no coração do homem e faz ele ir até o outro, né? E aí, tendo a ideia que aquela irmã que o senhor comentou, que todo cristão é chamado a ser missionário e o campo de missão acaba sendo o outro, né? Uhum. Como que se dá essa questão missionária de forma prática e incisiva no nosso dia a dia? Então, por exemplo, porque tem muitos jovens que nos acompanham, mas na paróquia, na minha casa, na minha família, o ser missionário, esse mover-se por compaixão, é possível? Como que funciona? Enfim, olha, às vezes eu viajo um pouco, mas não sei se faz Não, sentido. entendi, fique em paz. 12 de outubro, na paróquia, nós antecipamos um pouco o mês missionário. Dia 2 de agosto, nós começamos um trabalho de visitação com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Das nossas 20 comunidades, visitamos 19. Das 19, eu visitei 16. Só não visitamos uma porque as condições climáticas não favoreceram realmente, que foi a Vila Elvio. Um abraço, pessoal da Vila Elvio. Nós amamos vocês e amamos todas as comunidades, tá bom? Todas. Sem exceção, todas. Pois bem, e aí, o que aconteceu? Por que eu estou falando disso? Quando a gente fazia a visita com a imagem Nossa Senhora Aparecida, sobretudo os enfermos foram visitados, mas visitamos também as famílias mais afastadas por diversas situações. E enfermos aqui, entenda-se em diversos contextos, o alcance seja mais amplo. A depressão, a enfermidade física propriamente falando, enfim, outros cenários possíveis, né? Pessoas acamadas e assim por diante. Então, essas pessoas, quando a gente chegava com a imagem, eles não conseguiam falar muita coisa por conta da emoção de receber a mãezinha em casa. Mas um gesto me marcou muito. As pessoas
beijando a imagem, o afeto, o carinho. Então, quando o Marcos pergunta assim, como isso pode ser aplicado no nosso dia a dia, esse ser missionário? Quando nós abrimos a novena, eu tive a graça esse ano de fazer a abertura, nesta segunda-feira, na paróquia, e o texto foi justamente o texto do Bom Samaritano, o Evangelho da segunda-feira. E eu linkei as coisas e falei para as pessoas assim, eu penso que este é um sinal de Deus para nós. Nós estamos padecendo e apodrecendo por falta de afeto entre nós. Caramba. Então, como ser missionário? Onde estamos? Sendo afetuosos. Deixar-se mover pela compaixão. É o afeto, é você... Profundo. E eu gosto sempre de pensar que o Espírito Santo é muito criativo. Então, ele encontra formas para a gente amar as pessoas como elas precisam ser amadas. E não como nós conseguimos amar. Puxa vida. Eu acho que isso que toca as pessoas, muda a lógica, né? É interessante. Padre, só para deixar claro para o pessoal, o Padre Jean é vigário paroquial, né? Isso. Paróquia. O senhor pode falar um pouquinho da realidade Falo, lá da paróquia do senhor, sim. por favor? Nossa paróquia tem 20 comunidades, a maioria delas são comunidades rurais. Nosso pároco é o Padre Luciano. É uma paróquia relativamente jovem, nós não alcançamos, por exemplo, ainda nem 25 anos de existência como paróquia, relativamente jovem, estamos em construção. É um povo bastante simples, bastante devoto, muito aguerrido. A sobrevivência da maior parte do nosso rebanho, vamos dizer assim, das nossas ovelhas, vem realmente da zona rural, e nós estamos lá trabalhando. Estou lá desde que fui ordenado diácono, fui como seminarista já tinha encerrado a teologia, e aí então esperei o tempo para ordenação diaconal e depois permaneci como presbítero, devo permanecer até o final desse ano. Não conta ainda, não dá spoiler. Spoiler. Então tá bom, então. Mas, enfim. Então, a paróquia Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Piedade. Isso, em Piedade. Vão visitar nós lá, tá bom? Visite nós lá. Que quando o senhor ia falando dessas visitas missionárias com a imagem, eu me lembrava no período do diaconato do senhor que o senhor fez algumas missões relativas a isso, né? Sim. E era muito bonito as fotos. Tipo, sim. Tinha uma que o senhor estava de batida e tava com a imagem elevada, assim, tinha umas pessoas em volta. Muito interessante perceber essa distribuição de afeto que o senhor ali falava e eu conseguia ver expressado naquelas imagens. Conta a experiência dos Moreiras, padre. Nos Moreiras... É que daí já relacionou com essa... Foi muito louco, eu partilhei com o Marcos. Porque assim, como eu estou em vias de uma experiência, que eu não vou dizer qual é, o Marcos vai dizer depois, para não dar spoiler. Como eu estou em vias de uma experiência, então tudo está muito intenso dentro de mim. E num dia só, eu tive assim... vou dizer, na mesma semana, foi muito intenso, assim. Deus foi muito bom comigo, muito bom, realmente. Eu fiz direção espiritual com o Padre Luiz Paulo. O Padre Luiz Paulo, meu diretor espiritual, ele é da Diocese de Itapetininga. Nós estudamos juntos o período da filosofia. Somos amigos e ele me atende desde que eu retornei ao seminário. Pois bem, fiz direção espiritual com ele, partilhei algumas dificuldades e, em síntese, ele me disse assim, a nossa confiança tem que estar só em Deus. As amizades na paróquia são ótimas. Aquilo que eles podem nos oferecer, os laços que nós criamos com eles, tudo isso é muito bom. Mas, cuidado, porque a sua amizade com as pessoas, a sua confiança nas pessoas, não pode ser maior que a sua amizade e a sua confiança em Deus. Ponto. Então ele me falou, confie. Fomos lá então, no mesmo dia, fazer a visita no bairro dos Moreiras com a imagem da Senhora Aparecida. A primeira visita, uma senhora acamada, já com bastante idade, problemas de saúde muito sérios, realmente. E aí me aproximei da cama dela, com a imagem. Tava lá umas pessoas me acompanhando, as pessoas da comunidade, a família dela. Eu cheguei e falei assim, e aí, bonita? Como é que tá? Boa noite, a paz. Como é que vai essa força? Como é que tá seu coração, sua esperança? Tá sentindo Deus bem pertinho? E ela falou assim, olhou para cima e falou, padre,
eu estou nas mãos de Deus. E o diretor espiritual falou: confie, confie. No dia seguinte, eu fui na casa de um senhor para dar unção para ele. Isso é muito, muito forte. Eu partilhei com o diácono em casa. O diácono está bem próximo da ordenação presbiteral. Há quase um mês. 32 dias, 32 dias para ser bem exato. Foi muito forte isso. Eu partilhei com ele essa experiência que foi assim. O cara estava com, né? O cara está, na verdade, câncer no intestino e câncer na bexiga. Então ele queria se confessar e receber a unção. Nunca tinha visto o cara na minha vida. Beleza. Tava marcado para 4h30. Quando nós chegamos lá, a primeira coisa que o cara falou assim, falou com muita leveza, com muita alegria. Desde as 4 horas eu estou esperando você, padre. O tanto que ele queria, né, essa visita. E aí você entrar na casa de uma pessoa que você nunca viu, e ele também nunca me viu, você entrar, só você e a pessoa, o cara levar você no quarto dele, você sentar do lado do cara, na cama dele, coloca a sua estola, né, começa o sacramento e o cara chora as pitangas. E as palavras dele, é isso eu posso falar, porque não diz respeito aos seus pecados, ele disse assim: padre, a minha vida inteira foi uma luta, mas eu sei que em Deus nenhuma luta termina sem vitória. Caraca. Parece uma frase feita, mas você ouve isso de uma pessoa que está com câncer no intestino, Exato. na bexiga? É o contexto, É né, o contexto, entende? Se ouvir uma pessoa falar isso em meio a lágrimas, é muito forte. E esse fio condutor, né, daquilo que o diretor espiritual me disse. Confia. Não bastasse isso, na mesma semana, conversei com a Maiane Martins, essa jovem que eu falei aí, e depois vocês pesquisam lá, muito interessante. Só uma coisinha só. Ela teve que enterrar os pais em maio do ano passado, os dois por Covid-19. Em maio ela enterrou, no mês do aniversário dela. Os dois por Covid? Os dois por Covid. Em setembro, ela embarca para a missão, no mesmo ano, ela embarca para a missão na Guiné-Bissau. Fonoaudióloga, concursada, casa própria, veículo, teve que deixar tudo. Ela disse para mim que conseguiu vender os móveis dela, tudo, a casa inteira, num dia só. Caraca. Parece eu no seminário aquele dia. Você vai para a missão, não tô sabendo? Bom, aí só para fechar aqui essa experiência que foi uma semana muito intensa, direção espiritual, essa conversa com os paroquianos nas visitas, o bate-papo com a Maiane, e por fim, aí sexta-feira eu fiz terapia com a psicóloga que me acompanha até hoje. Foi muito rico, foi muito forte, porque tudo tinha... Um dia de cada vez. Foi tudo... Porção do dia. Deus foi falando assim pelos cotovelos, foi muito forte, muito forte. Isso é interessante, padre, que o senhor comentava, né? Uma certa sensibilidade para perceber os sinais de Deus, né? O Espírito Santo que vai dando essa oportunidade de sermos missionários a cada instante. É bonito, pelo menos enquanto o senhor partilhava, eu lembrava muito da experiência de Elias, né? Que foi reconhecer a presença de Deus numa brisa suave, né? Então, né, às vezes a gente espera um trovão do céu, né? Uma oportunidade gigantesca e extraordinária para sermos missionários, mas Deus está sussurrando, né? Viu? É agora, é por ali, é assim, é assado. E a gente não tem esse feeling, né? Não tem essa sensibilidade para falar, putz, isso aqui é sinal de Deus, né? Aqui é Deus falando comigo, né? E eu penso que às vezes a gente tem uma tentação de só querer ouvir a voz de Deus quando tudo está muito bem. Ou quando ela fala o que a gente quer escutar, né? Também, né? Também. Verdade. Eu falei disso por quê? Porque, poxa, você olha para Maiane, era justo, era legítimo que ela vivesse o luto dela Assim. com os demais da família. E foi bonito ela partilhar comigo assim, o falecimento dos pais não foi nem um impedimento e nem um impulso. Uma fuga da realidade. A missão não foi. Ela disse assim, a missão tinha que continuar porque era uma missão de vida.
E isso começou no coração dela, foi em 2020. 2020 ela foi. 2020. Perdão, 2021. Mas começou essa sementinha no coração dela em 2016. Entende? Então, eu acho que Deus fala as coisas assim. Lembra aquela passagem de Lucas, eu gosto dela, da mulher que vai enterrar, né? Ela é viúva e vai enterrar o filho único. E aí tem o cortejo e tal, Jesus vem, toca lá esquife, jovem, levanta-te, tudo isso é muito bonito. Mas o que mais me toca nessa passagem é o povo reconhecer essa presença e dizer assim, o autor sagrado, Deus visitou o seu povo. Então, na hora que as coisas estão pegando no calcanhar de Aquiles da gente, que as coisas não estão fáceis, Deus está visitando também. Não é só na calmaria. Não discordo, né, daquilo que o Marcos falou. Está certo, uma experiência do profeta. Mas eu, né, da minha vida, eu tenho percebido isso. Quando as coisas estão difíceis, Deus está falando também. A gente precisa estar atento, né? Tem um padre, ele é missionário, o padre Edgar, ele é saletino. Ele está no país da África. Ele fala que a gente consegue captar os sinais de Deus, apesar desses, como que se fosse mais ou menos assim, desses sinais que a gente tem aqui distorcidos. Ele fala, nossos sentidos são distorcidos, mas mesmo com isso a gente consegue captar os sinais de Deus. É interessante que essa fala do Senhor, ela só confirma a experiência de Elias, né? Porque assim, e isso acontece na nossa vida, né? Apesar das circunstâncias turbulentas, Deus está falando nas circunstâncias e através das circunstâncias e atinge a nossa alma. Isso é muito bonito. E ter essa sensibilidade, né? É um impulso da fé. Sim. É bacana, padre. E eu queria perguntar para o senhor, não sei quando tem alguma... Não, eu tô ansioso para spoiler. Ansioso para essa parte já. Não, é só a questão da partilha da experiência da moça, né? Essa experiência de ir para uma terra desconhecida e aquilo que o senhor falava, né? A morte dos pais não foi nem um impedimento e nem um impulso. Isso é muito importante. Porque às vezes a missão poderia ser uma espécie de fuga para ela, né? Mas não foi. Eu não tenho problema nenhum em falar muito da experiência da Maiane e quase nada daquilo que eu estou vivendo e vou viver, porque eu acho que isso tem que ser falado em cima dos telhados mesmo. E ela também partilhou algo muito bonito. Ela disse assim, apesar de tudo isso, padre, ela me falou, no começo da missão, nos 3 primeiros meses, eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Caramba! E uma expressão que me consolou, porque eu pensei que eu estava entrando em crise de fé, de vocação e tal, porque tá chegando uma época da vida que eu, né, e tal, a gente já vai falar daqui a pouco, deve estar todo mundo ansioso, o que vai acontecer com o pai, né? E eu pensando, puxa vida, cara, o que está acontecendo? Tá me questionando tanto, tá? Não sei o quê. E quando ela falou para mim assim, padre, é muito difícil. Em vez disso me desanimar, isso me consolou. É combustível, né? É combustível. Que bom que ela sabe que é difícil. Eu falei, caramba, não sou só eu, o negócio é difícil mesmo, eu não vou tirar férias, eu não vou fazer um passeio. Vai ser exigente mesmo, e a gente tem que ter essa consciência. Quanto tempo ela ficou lá, padre? Não sei se o senhor já falou. Ela pediu licença do seu concurso público para ficar por 2 anos. O concurso, a prefeitura concedeu que ela ficasse apenas 1 ano e 6 meses. Só que neste tempo de 1 ano e 6 meses, a chamaram antes. Então ela teve que ficar apenas 1 ano. Mas ela se inscreveu para ficar 2 anos. 2 anos. E é um certo projeto? É um projeto da diocese deles, ela é Francisco Beltrão ou Palmas Beltrão. Acho que agora eu tô dando uma vacilada aí, se o pessoal pudesse salvo engano, dar uma pesquisada para nós aí. É um dos 2 Beltrão, ou talvez seja as 3 coisas, Francisco Palmas Beltrão, eu não recordo como é que é. Dá uma olhadinha para nós aí, uma diocese do Paraná. Então, é um projeto que eles têm. Então, eles têm uma casa lá para os leigos. Ela me explicou também que existe uma certa rotatividade dos leigos que vão lá para a missão.
É um projeto Francisco Beltrão. Isso. Muito bem. Bacana. Francisco Beltrão, uma diocese do Paraná. Muito bem. Viu? Eu acho que agora Acho que tá no momento, né? que rufem os tambores. Ai, 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 ai. Conta pra gente a novidade. Padre, o que vai acontecer aí no Que vai final do acontecer? ano? O que será que... Então eu vou sintetizar aqui rapidinho para não estender muito. Tá. Acho que é interessante a gente contar também o que aconteceu antes, né? Sim. Bom, eu partilhei que fiz a experiência em Rondônia. Rondônia foi 2016. Isso. Depois Legal. fiz uma experiência em Santarém, já no finalzinho da formação, eu estava no último ano de teologia. E essa experiência em Santarém foi muito importante também. Quase que o mesmo molde da experiência lá em Rondônia, organizado pelo pessoal do seminário de Santarém. Beleza. Quando eu estava diácono, uma vez o Padre Luciano me mandou uma mensagem dizendo que o Dom Júlio queria falar comigo. Vixe, Eu falei, meu Deus, deu ruim. O deu ruim. coração Eu acho que eu devia ter dispara. uns 3 meses de diaconato. Eu falei, o que será que o cara vai falar? Será que é da ordem? Porque tanto eu como o Padre Rosalvo, né, que é meu irmão de turma, nós somos ordenados no contexto da pandemia. Então a celebração litúrgica teve muitas restrições, enfim. Então eu falei, puxa, será que é alguma coisa sobre a ordenação? Será que não é? Tá bom, né? E aí, então, eu liguei pro Dom, né? Liguei pro Dom Júlio e beleza. Super nervoso que eu tava, saber o que... Aí ele falou, mas aí a gente precisa falar pessoalmente, conversar pessoalmente e tal. Eu falei, misericórdia, Meu Deus, que meu será que Senhor. deu aí, né? Tá bom. No dia seguinte, ele ia presidir a Eucaristia na Santa Casa de Misericórdia em Sorocaba. E naquele dia eu também ia, porque a gente tem lá o projeto O Estágio, de participar dessa celebração e depois fazer as visitas no hospital. Hoje, graças a Deus, não temos mais pessoas na UTI em casos de Covid, mas na época eu e o Rosalvo, a gente visitava todos os leitos de Covid, Caraca. todos. Experiência, não? Foi muito, muito chocante, mas também foi muito, muito importante, nos humanizou bastante. Bom, o que ele conversou comigo nesse dia? Então, ele me perguntou se eu ainda estava aberto para fazer uma experiência de missão. E achei muito bonito, muito de Deus realmente, porque ele retomou uma fala minha para ele. Logo quando Dom Júlio chegou na arquidiocese, ele quis conversar com os seminaristas. Não recordo realmente, não vou ser desonesto aqui, se ele conseguiu conversar com todos. Mas eu devia estar no 2º ano de teologia. Conversei com ele e manifestei essa questão da missão para ele, que era para mim um dilema. Eu não sabia se eu permanecia ali, se eu ia para outro lugar, porque eu ficava pensando, como padre diocesano, vai dar, não vai dar, tem projeto, não tem projeto? E na época ele falou umas coisas lá e tal, beleza, foi até um aconselhamento, foi muito legal, foi bacana e tal. Legal. Beleza. Aí nesse dia ele retomou essa conversa na Santa Casa, na sacristia da Santa Casa. Falou, Dom Júlio, uma coisa é a gente fazer uma experiência de férias. Outra coisa é a gente estar o tempo todo nessa vivência. Eu acredito que seja bastante diferente. Mas disse para ele, não fecho as portas, fico à disposição e vamos rezando. Ele falou, não tenhamos pressa, vamos caminhando, a gente vai apenas tentar ir estruturando algumas coisas. E o que ele fez então? Passou para mim, por exemplo, o contato de um bispo chamado Dom Teodoro, que é bispo da nossa diocese irmã, que fica no Pará, a diocese de Ponta de Pedras. Essa diocese fica na ilha do Marajó, que é um arquipélago. Tem muitas, muitas ilhas. É gigante, o território é gigante. Já é o território do Amazonas. Então ali a gente começou por ligação, chamada de vídeo, WhatsApp, bater um papo. Tá bom. Vem a ordenação presbiteral, e aí Dom Júlio, então, quis novamente conversar sobre isso. Foi por este motivo que a gente, no início desse ano, fomos juntos à Ponta de Pedras para fazer uma visita. Eu fiquei lá mais ou menos uns 20 dias, ele ficou uma semana, ele tinha alguns compromissos aqui,
e então necessitou de retornar. Então foi mais ou menos isso. E aí, então, nós estamos ainda acertando alguns detalhes para uma possível experiência em Ponta de Pedras a partir do ano que vem, Puxa vida, que para bacana. estar a serviço da igreja da Arquidiocese de Sorocaba com aquele povo. Então, eu continuo padre aqui, encardinado aqui na nossa arquidiocese, mas indo em missão para servir aquele povo especificamente. E a missão no início do ano, padre, os 20 dias que o senhor passou lá, como que Sim. foi a experiência? Assim? Uhum. Era tudo de barco? Não tinha como funciona? O transporte, a maior parte, para o pessoal poder se locomover lá, são pelas águas. Uhum. Eu, graças a Deus, assim, quando estive em Santarém também foi a mesma coisa. Então, dessa vez, graças a Deus, em Santarém até passei um perrengue, teve uma vez que eu fiquei um pouco doente, tive que fazer uma viagem de barco, que foi bastante longa, mas enfim, dessa vez eu não passei nenhum perrengue dentro do barco, da outra vez um pouquinho. O barco, para mim, assim, a princípio, lá em Santarém deu um pouco de medo, mas a gente tem que ir. Faz parte. Enfim. E estar lá no primeiro ano como padre, tipo, fez sentido com tudo aquilo que você já vinha sentindo sobre missão e potencializou para querer voltar e tudo mais, ou não, ou continuou na mesma? As duas coisas. Foi muito boa a experiência, mas eu voltei bastante mexido em vários sentidos, né? Também eu acredito que é difícil tentar condensar toda essa experiência com poucas palavras e em pouco tempo. Quando eu fui, eu me recordo que o padre Evandro falou para mim assim: traga o seu coração de volta na mala. Porque se o seu coração ficar lá, você não consegue mais trabalhar aqui. E no começo foi muito difícil. Quando eu voltei de lá, né, a experiência feita, vivida no início desse ano, foi muito difícil. Então, até eu conseguir fazer a digestão das coisas, vamos dizer assim, foi um processo realmente. Mas eu acho assim que mais do que a experiência de estar lá no começo desse ano, foi muito importante, sem dúvida alguma, foi muito significativo. Mas aquilo que aconteceu na minha vida mais recentemente, quando a ficha começou a cair para mim, olha, você realmente vai ser desligado desta paróquia onde você está e vai estar numa nova realidade. Então, isso para mim, que aconteceu mais recentemente, que eu partilhei agora há pouco, né? Essas visitas, o testemunho da Maiane, as direções espirituais, enfim. Tudo isso foi deixando eu mais tranquilo. Eu volto naquela frase. É muito difícil. Mas essa frase, pelo contrário, poderia assustar muita gente. A frase fez eu pôr os pés no chão de novo. Porque eu vou ser muito honesto aqui. Quando a gente faz uma experiência missionária, seja como seminarista, ou uma experiência parecida como essa, que foi realizada no começo do ano, poxa, eu fui junto com o bispo, né? Sim. Então, eu não estou fazendo uma crítica assim, eu estou fazendo uma constatação, é diferente. Quando a gente vai visitar uma pessoa pela primeira vez, a pessoa abre a porta da casa para a gente, as pessoas querem oferecer o melhor que elas têm. Embora o território missionário implicou algumas dificuldades por sua própria cultura, clima, meio de transporte, alimentação, enfim. Mas as pessoas procuram oferecer o melhor, entende? Então, existe talvez um pouco de um risco da gente ir e voltar iludido, pensando que esse melhor vai existir todos os dias. Então, essa frase é muito difícil. Me fez colocar os pés no chão e chegar a essa concepção. Padre Jean, como seminarista, foi massa. Da hora pra caramba. Como padre, foi massa. Mas não pense quando você realmente for, vamos colocar aqui entre aspas, de verdade, vai ser
como foi. Faz sentido. Não, Sim. não tenha isso como comparação, porque você pode se frustrar. Sim. Você pode se chocar e as coisas não darem certo porque você não conseguiu fazer esse exercício de mensurar com razoabilidade antes, entende? Talvez na convivência e a longo prazo, o senhor terá mais oportunidade de tocar o Sim. concreto, né, da Sim, vida sim. daquelas pessoas. Uhum. O padre, e essa realidade de ir para um lugar para, né, através, tendo como combustível esse ardor missionário, né, que move a vida do senhor, para encontrar com pessoas que talvez o senhor, óbvio, nunca viu na vida, enfim, tudo mais. Uhum. Até a cultura, teve uma pequena experiência, como o senhor disse, Sim, sim. mas esse ir pro desconhecido mesmo, como que funciona essa questão interiormente para o senhor? Assim? Tem esse negócio, de fato, sem dúvida alguma, mas quando eu voltei, uma das coisas que eu falava nas comunidades em piedade eu não sei quem foi que falou, foi alguém que falou por aí, talvez até seja um religioso que falou, se vocês conhecerem, vocês me ajudam aí. O cara falando assim, que um católico nunca se sente fora de casa. E eu falei para as pessoas, quando eu fui rezar a missa, o rito é o mesmo, as respostas são sempre as mesmas. E eu falava para o pessoal, né, de piedade, que o paraense, pelo menos aonde eu estive, porque o estado é muito grande, né? Uhum. Pelo menos onde eu estive, eles têm um chiado na voz muito bonito. Só que não é um chiado que a gente faz aquela imitação, às vezes um pouco jocosa. Aí eu achei que jocosa, né? Gastou Nossa, agora. gastei agora. Né? Tirando sarro dos cariocas. Eles têm um chiado mais suave. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Uhum. Só que não é carioquês, eu não consigo imitar. E aquilo ficou registrado para mim. Como que para dizer assim, existe essa diferença, né? Do clima, do outro, a maneira como eles se comunicam. Mas também, de alguma forma, eu pude me sentir em casa. Uhum. Sobretudo, para mim, marcou bastante a celebração da Eucaristia. Que bonito. Você não fica um peixe fora d'água. Dizer Não como fica, ser não fica. católico é universal. É universal. Mesmo. Que bonito. Aquilo que a gente estudou na faculdade é vivido ali. Caramba. É muito louco. Algo que me desculpa, Por algo favor. que me chama a atenção enquanto o senhor partilha, é que eu acho muito doido, né? Porque sempre tem aquela noção que às vezes a gente pensa de renúncia. Então, eu renuncio isso para ter aquilo e tudo mais. Mas me dá a entender muito na vida do senhor que dá a noção de desdobramento. Então, tipo, eu deixo minha vida, deixo as minhas coisas para ser padre. Mas a partir disso, eu me desdobro para ser um padre missionário. E, tipo, isso é muito interessante, porque parece que, dentro daquilo que o senhor já dizia no começo dessa nossa conversa, de que toda vocação é única e irrepetível, parece que esse desdobrar para ser cada vez mais entregue, para ser cada vez mais rendido, está nessa potencialidade missionária. Isso, tipo, é sensacional. Que não é a mesma que a minha, não é a mesma do Marcos, Uhum. mas que vai se desdobrando em cada um conforme Deus quer, né? Isso é interessantíssimo. Muito doido. Só queria Eu agradeço a partilha. Eu agradeço. Muito obrigado. É bonito notar isso, né? Que vindo um pouco na linha disso que o Andro traz, né? Essa particularidade, né? E essa entrega de cada um, né? Isso é muito interessante. E aqui a gente já vai encaminhando talvez para o final do programa, mas só para ter uma curiosidade mesmo, para ter uma ideia. Como que se deu essa decisão do senhor de falar, não, realmente, olha, por esse caminho, né, nesse viés missionário, digamos assim, de forma concreta, né, eu me sinto mais realizado. Para chegar nessa conclusão, desde o entrar para o seminário, porque o senhor entrou para a diocese, enfim, como que deu esse caminho, então, de padre diocesano para um padre missionário, né? Eu não sei, essa passagem, digamos assim, eu nem sei se é passagem, é completo leigo falando aqui, enfim. Só se... Bom, eu não sei, muita gente pergunta isso, realmente. Eu não tenho uma resposta assim pronta. Uhum. Eu não consigo ver que são coisas distintas. Eu Beleza. consigo ver que estão bem unidas. Sim. Eu acho que a missionariedade ela é própria do sacerdócio. Bonito. Eu acho que não quero fazer uma crítica a nenhum irmão padre aqui. Sim. Eu entendo que cada um tem a sua experiência de vida, entende? Mas eu acredito que está entrelaçado. E aí vou fazer
eu vou partilhar uma coisa que não é minha, uma coisa que eu aprendi com a Maiane, para tentar explicar o quanto está entrelaçado as coisas, né? Quando a gente se dedica a cuidar do outro, e a gente leu aqui o Bom Samaritano, ao tocar as feridas do outro, Deus toca as nossas feridas. E a Maiane me disse uma coisa que eu achei muito lindo. Ela partilhou que os 3 primeiros meses foram muito difíceis. Mas, depois que as coisas desses 3 primeiros meses passaram, e as coisas começaram a andar, mesmo ela tendo feito uma linda experiência, ela me disse assim, olha, padre, mas no final das contas, a gente nunca vai saber qual era o princípio e o fim que Deus tem para nós dentro de qualquer missão. A gente só deve se pôr como um instrumento. Caraca, E ela falou que assim, a gente experiência, precisa cara. confiar, Uhum. entende? E aí vou partilhar uma experiência dela que foi muito forte assim para mim. Ela dizendo de uma jovem muçulmana, onde ela ficou na Guiné-Bissau, o cristianismo, a parcela dos cristãos são muito pequenos, muito pequenos. E ela disse assim que chegou uma criança que estava com 80% do seu corpo carbonizado, Nossa. carne viva. E a criança ia muito para o hospital para fazer os curativos e tal, e doía muito, porque é muito precário, eles não têm anestesia. Ela me contou que não tem saneamento básico, não tem água encanada. Onde eu estive também, por exemplo, em Santarém, passei por algumas situações assim também. É muito curioso, assim. Vou falar isso, tentar falar da melhor forma possível, tá bom? Porque não quero ser desrespeitoso com quem nos assiste, e menos ainda onde eu estive, o povo com o qual eu convivi. Mas, por exemplo, nossas necessidades, a gente fazia e elas iam direto ao rio, porque não tem estrutura. Então tem lá a casa de palafita, uma pontinha assim. Quando é bem estreitinho assim, eles chamam aquilo de trapicho. Então você caminha no trapicho se equilibrando, você tem que se equilibrar, senão você cai no rio. Se você não sabe nadar, já era. Já era. O que é o meu caso. Beleza. Você equilibrou bem, né? Equilibrei bem, estou aqui, graças a Deus. Obrigado. Então você sai da casa, pega um trapicho e vai até um negocinho lá. Só que você olha, né, é um negócio de madeira assim, você olha, o que que tem? Não tem uma privada, não tem um vaso sanitário. Vai direto para o rio. Caraca. Então essa também é uma realidade que a gente encontra. Uhum. Mas voltando à partilha dela, né? E aí então chegou essa garota e o pai da garota decidiu que não ia mais cuidar dos ferimentos, porque toda vez que ela ia ao hospital doía muito, a ponto da garota quase desmaiar. Caraca. E a Maiane, como fono, ela não sabia fazer esse tipo de curativo. E ela testemunhou isso para nós ontem no CAP, através de uma videochamada. Ela falou assim, eu na porta, vendo a situação toda, tentando entender o que estava acontecendo, com o tercinho na mão, tremendo e chorando. E ela percebeu assim, se eu deixar essa criança aí, vai ser pior. Ela pode vir até a óbito. E ela falou assim, me dê um negócio, padre. E falou assim, fui lá, conversei com o pai, tal. Eu faço os ferimentos, eu faço os curativos em casa, na casa da missão. Leve ela em casa que eu faço. Vou fazer bem devagarinho e tal. E aí o pai topou, no dia seguinte levou a criança. Todos os dias, o pai tinha que levar a criança lá para a Maiane fazer o curativo. Aí ela falou assim, a gente para e pensa, né? Nossa, que moça corajosa, que não sei o quê. Ela falou assim, padre, aí que eu vi o tamanho da minha fraqueza e o quanto a gente precisa confiar no Espírito Santo. Então, você falar para você agora, cara, padre, quando você chegou nessa resposta? Eu falei, cara, eu tô feliz, eu tô de boa de não ter uma resposta, porque não é uma coisa natural, é sobrenatural, toda vocação é sobrenatural. É um passo. A gente não consegue explicar isso para as pessoas. Uhum. Ah, por que você virou padre? Não, você conta a sua história vocacional, mas é você e Deus ali, cara, Sim. não tem outra coisa. Cara. É você e o mestre e o cara que te chamou e tá dizendo para você assim, ó, vai ser muito difícil, mas eu vou concluir aqui com uma fala do meu diretor espiritual.
Seu povo de piedade, Padre Jean. Meu diretor espiritual me chama de padre o tempo inteiro. Eu acho muito legal isso. Só para lembrar, É, assim, né? Mas ele me chama de padre. Ele é super respeitoso e tal. Até por mensagem. Padre Jean, o senhor pode mandar o endereço da paróquia? Enfim. Ele me disse assim, Padre Jean, embora o povo de piedade tenha estreitado alguns laços com você, e você, por sua vez, também tenha estreitado alguns laços com esse povo, haja uma amizade que é sadia, etc. Embora esse povo cuide de você aqui em piedade, lá em Ponta de Pedras, na hora que a coisa apertar, pouco ou nada eles poderão fazer por você. Mas na hora que a coisa apertar lá, Deus pode fazer tudo por você. Então confie só em Deus. Caraca. Cara, são experiências que deixam a gente sem palavras. Eu acho que assim, se fosse contar desde o começo desse programa, quando a gente falou, caraca, Nossa, meu Deus, que Nossa impressionante. Senhora, tipo, não dá nem pra... Dá pra fazer um É, porque corte é impressionante demais, né, cara? Essas experiências missionárias. Padre, é muito bonito ver esse deixar se mover, né? Porque, de fato, é um passo no escuro, né? Toda a vocação, né, desde os dos nossos pais, Sim. enfim, é um passo no escuro, né? E ver o Senhor com tamanho discernimento e tamanha coragem, né, de sair da segurança e dar um passo no escuro, isso assim, motivador, inspirador para nós que estamos nesse caminho, né? Não é coragem, não. Eu não vou colocar a palavra coragem, eu vou colocar confiança, tá bom? Maravilha. Nós estamos na paróquia, por exemplo, do Sagrado Coração de Jesus. Em alguns lugares pode ser diferente, mas a jaculatória que nós rezamos é assim: Sagrado Coração de Jesus, eu confio plenamente em vós. Em piedade nós respondemos assim. E esse ano eu pude presidir a Eucaristia do dia do Sagrado Coração de Jesus. E eu rezei a partir disso. Eu escrevi a homilia com esse título: A Geografia da Confiança. Então, quando a gente confia, a gente está dizendo assim, olha, não sou eu. Não é coragem minha. É justamente o contrário. Senhor, toma todo o meu medo em suas mãos. Se o Senhor puder fazer alguma coisa a partir desse medo, faça. Perfeito. Isso. Puxa vida. Padre, nós agradecemos de verdade a presença do Senhor e toda a partilha, toda a experiência vivida e partilhada para cada um, para nós aqui. Nós vamos ter um último momento no programa e assim a gente encerra. O Senhor, enfim, pode fazer os agradecimentos, uma partilha, uma última palavra. Só nós. Dá uma bênção pro programa aí. Que é a hora sinodal, esse nosso último programa. Qual que é a ideia? Tava na pauta essa hora sinodal e eu esqueci de perguntar para os homens aqui, eu não estava entendendo. Mas explica, Hora sinodal. Tranquilo. É bom que assim, pega na surpresa que sai mais da hora ainda, né? Exatamente. Enfim, nós estamos vivendo o ano da sinodalidade aí na igreja, enfim, né? E a ideia é justamente essa, caminhar juntos e conciliar ideias, né? Vamos lá. A hora sinodal é um bate-bola, um jogo rápido. Lembra da Marília Gabriela? Vamos lá, vamos tentar. Enfim. Por quê? Nós vamos dizer uma palavra e dessa uma palavra o senhor pode partilhar em uma palavra ou uma expressão, uma ideia, aquilo que vem na cabeça do senhor. Beleza, vamos lá. Enfim. Vamos lá, hein? Se preparem. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. A primeira, vida de oração. Santo Inácio de Loyola. E spoilou o próximo. Santo de devoção. São João Bosco. Família. Mamãe. Oh, que fofo. Nossa Senhora ou... As duas, né? Eu vou... Puxa, vamos, continue, desculpa aí. Espiritualidade. Santa Missa. Missão. Confiança. Vou tentar provocar um pouquinho mais. Fazer missão para o Padre Jean. Olha! Acabamos o programa. Confiança. Confiança. Olha, agora eu suei mesmo. Agora... Muito bom. Perfeito. Nosso Senhor Jesus Cristo. Pega, né? Esse silêncio. O grande missionário do Pai. Muito bem.
Muito bem, cara. Fechou o rolê. Por mim aqui, eu Fala o que o estou... senhor quiser, a gente fecha o vídeo. Padre, últimas palavras, enfim. Tá bom, eu queria agradecer o convite e pedir que vocês possam rezar por todas as vocações, os seminaristas, os padres da nossa arquidiocese, o nosso bispo, o nosso papa, rezar pelas missões e que esse programa possa tocar os corações, que as pessoas possam sentir-se provocadas a... Tem um padre que recentemente ele criou um blog, ele sempre, já há um tempo eu o acompanho, ele escreve muito bem, eu gosto, pelo menos eu gosto, né, daquilo que ele escreve, e ele disse assim, o nome do blog é O Passo Possível. E então que as pessoas possam viver esse mês missionário dando a cada dia o passo possível. Então é muito fácil, né? O padre tem que fazer isso, o seminarista aquilo, não sei quem, não sei o quê, o bispo não sei o quê. Mas eu queria deixar essa provocação. E o seu passo possível? O que você está fazendo, você que é batizado, batizada, que é então missionário e missionária, qual é o seu passo possível? E por que você está pegando atalhos? Queria deixar essa provocação para quem nos acompanhou. E agora a bênção de Deus. Muito bem. Tá bom? Vamos que vamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigado. Deus abençoe de verdade. Obrigado pela bênção para o nosso programa aí, as palavras. Algumas palavras. Tamo junto. Vamos que vamos. Galera que nos acompanhou, Deus abençoe. Não se esqueçam de deixar o like aí no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, no canal da Rádio Ave Maria também. Compartilhar esse vídeo com seus amigos, enfim, aquela pessoa que tem um toquinho pela missão, compartilha com eles, enfim. Tamo junto. Não se esqueçam do projeto Amigos do Seminário. E é nóis. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tudo de bom.